Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, galera! Opa, olha, estamos aí em mais um programa Convida! Bom, muitos me perguntaram aquele dia, ou seja, sábado passado, Luiz, o que aconteceu? Luiz, cadê o programa Convida? E vocês sabem que uma coisa muito interessante é que tem algumas pessoas que realmente ficam esperando para assistir o programa ali, naquele tempo real. Não é um programa ao vivo, mas é naquele tempo real que ele começa a passar. E muitas pessoas, lógico, até eu muitas vezes assisto o programa bem depois do horário, né? Mas é o seguinte, gente, uma questão de agenda mesmo, tá tudo muito apertado, muito corrido. E eu quero, inclusive, eu tenho dois recadinhos hoje para vocês. O primeiro é dizer que nós, aqui do programa Convida e da Tigre Branco Studios, tomamos aí uma decisão nossa de organização, de replanejamento, e nós vamos fazer o programa Convida, nesse momento ele será um programa mensal, ok? Nós vamos trabalhar com um programa por mês, bom? Então, já estou avisando para vocês, este sábado, hoje, dia 1º de outubro, olha só que bacana, dia 1º de outubro, só que esse programa vai valer para o programa de setembro, tá? Porque eu vou fazer um programa de outubro muito especial, que eu vou gravar um programa voltado aí, né, em homenagem, em participação pro Dia da Criança, né? Lembra que eu falei em um dos programas sobre isso? Você pode ter 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos de idade, mas você não pode perder a sua essência, você não pode perder esse jeito criança de ser, não infantil, forma nenhuma, adulto infantil, nada a ver, mas o adulto, não importa a idade, com essa disposição, né, com esse ânimo, com esse pique que a criança tem, e nós demonstramos isso em 2 programas, com a vovó Janete e também com a Helena. Estão lembrados? Não lembra? Vai lá assistir o programa número 1, número 2, foi isso, tá? E então eu vou fazer esse programa voltado pro Dia da Criança e vai ser muito interessante, porque inclusive nós vamos gravar fora, vai ser um programa externo. Mas chega, não vou falar mais nada para depois vocês assistirem, tá certo? Bom, talvez vocês estão notando que está um pouquinho diferente aqui. Eu não vim lá de cima, não teve música, não teve aquele agito. Porque, turma, é o seguinte, se vocês olharem, inclusive no Instagram do programa, tá claro lá o que é o programa Convida. É um programa de cultura, diversidades e um programa de cidadania. É isso. Eu sou ator, eu sou produtor, eu sou dançarino, mas eu sou sociólogo também, sou da área de recursos humanos, sou gestor de recursos humanos. E justamente hoje, dia 1º de outubro de 2022, neste sabadão, nós estamos um dia na véspera das eleições. Então, gente, o programa Convida não é um programa político, tá? No sentido aqui, vamos falar de partido, eu vou falar aqui de candidato. Não, por favor, você nem sair não, fica assistindo, calma, vou explicar. Mas é muito importante sim, esse nosso ato de cidadania, para que as pessoas possam se conscientizar da importância desse dia 2 de outubro para todo o nosso país. É muito importante isso. Ontem eu participei de uma live e falei exatamente sobre isso, né? Para você entrar numa empresa, você vai lá, leva currículo, passa por avaliações, por testes, por treinamento, e depois que você passa por tudo isso, exame médico e tal, o que acontece? Você tem 3 meses de experiência, não é assim que funciona? E se nesses 3 meses não der certo, a empresa te dispensa, não é? Agora olha só, vamos pensar hoje, hein? Dia 1º. Você sabe que essa empresa que contrata somos cada um de nós? Esses milhões de brasileiros e brasileiras que vão votar amanhã, nesse exato momento, são os selecionadores. Cada um de vocês recebe amanhã o cargo de recursos humanos. Selecionador. Para quê? Para ofertar a esses candidatos, igualzinho das empresas, para ofertar a eles a vaga de trabalho. Eu nem disse emprego, estou dizendo trabalho, porque tem que trabalhar. Só que tem um detalhe, a grande diferença vem aí. Não são 3 meses de experiência? O deles são 4 anos.
4 anos de experiência. Entenderam a dica, gente? Então não é uma brincadeira. O voto é uma coisa séria. O voto é um contrato que nós assumimos com esses candidatos que vão trabalhar por nós, para nós, conosco. Então nós temos que ter atenção com isso. E para que o nosso programa seja realmente um programa onde nós vamos falar sobre essa importância, não vou falar de partido, não vou falar dos meus candidatos, também já tem os meus, estão prontinhos, já está tudo certo, ó, beleza. Mas o programa Convida hoje, vai ser intitulado um programa especial, um programa de cidadania voltado para as eleições, esse grande evento do nosso país, digamos assim. Nós convidamos um político, estrategista, um grande articulador político que entende, que conhece, que sabe, que vivencia isso todo dia, que tem mais de 30 anos de experiência, para nós batermos um papo aqui e entendermos melhor a importância, a necessidade da política brasileira, ok? É isso aí, meu amigo Antônio Cavalcante, vem pra cá, por favor. Meu amigo, tá joia? Obrigado pelo convite e espero colaborar aí para que as pessoas possam realmente entender um pouquinho mais desse universo da política brasileira. Cavalcante, a primeira coisa que eu já quero dizer para você é: nós queremos te agradecer e agradecer muito. Primeiro porque hoje é sábado, véspera das eleições, a pessoa que você é, o engajamento que você tem, eu sei que você está aí totalmente 100% focado, porque as eleições é amanhã, ainda correndo nos últimos votos hoje, para os seus candidatos, e você abriu esse espaço. Eu fico muito feliz em nome da nossa equipe do programa, em nome da Tigre Branco, muito feliz que você veio compartilhar com o Brasil. Mas é porque está na lei, Luiz. Hoje é um dia de reflexão. Ótimo. Hoje nós não podemos fazer campanha. Hoje as pessoas têm que pensar em o que elas vão fazer amanhã. Ótimo. E é por conta disso que a campanha eleitoral terminou ontem. A partir de ontem ninguém mais pode fazer mais nada e hoje é só você refletir quem é realmente a pessoa que você bem falou vai realmente te representar como funcionário durante 4 anos. Bom, gente, olha aí, ó, já quem sabe sabe, né? Acabou de dar grande dica, não pode. É claro que assim, às vezes tem aquele parente que esqueceu que eu vou mandar uma mensagem, não vou pra rua, mas eu vou mandar uma mensagem rapidinho, sabe aquela lá que eu lembrei de repente que, olha, eu vou falar com essa pessoa rapidinho? Eu acho que isso a gente pode fazer assim tranquilinho, mas independente, nós não podemos ir pra rua, você não vai pra rua, mas ter todo o engajamento por consciência para amanhã, né, para esse grande dia, essa grande manifestação que é as eleições do nosso país. Mas assim, gratidão total pela sua presença e por você vir compartilhar conosco aqui. Não, mas para mim era vontade sempre de sentar nesse degrau aqui, viu? Mas puxa vida, sente aqui, Dá licença. porque aqui sim, agora gente, como essa escada, vocês sabem, a escada que eu venho aqui, que os artistas sentam, e olha, já é escritor, sentou aqui, dançarinos, dançarinas, músicos, psicólogos, gestor de RH, uma galera. E hoje nós vamos fazer esse programa, como eu disse, vai intitular como um programa especial. É o programa do Brasil, gente, tá? É o grande programa que nós estamos fazendo, pensando nisso hoje, nas vésperas das eleições, até porque quando o programa for ao ar, né, quer dizer, o pessoal está vendo hoje, a partir das 14 horas, agora a hora que você quiser, mas o programa indo ao ar, o que acontece? Nós estamos a menos de 24 horas, porque as urnas abrem às 8 da manhã, então estamos a menos de 24 horas. Mas vamos lá, então, primeira coisa que eu preciso fazer, Cavalcante, é te apresentar, deixa você falar um pouquinho quem você é. Eu te conheço há muitos anos, mas as pessoas, nem todo mundo conhece, então me diga, quem é Antônio Cavalcante? Bem, é um brasileiro que hoje ocupa uma cadeira de diretor. Eu sou diretor da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, eu ocupo lá também a função de coordenador do Consult Sudoeste. Consult é um conselho consultivo, algumas regiões têm os tal, inclusive aqui na região tem o CONISUD, que já é deliberativo, não é consultivo, e por conta disso nós fazemos políticas públicas. Pegamos as pessoas que representam os governos municipais
mais as entidades não governamentais e fazemos reuniões para poder falar de trabalho, de educação, de cultura e a partir daí você fundamentar um planejamento regional de desenvolvimento. Esse é um papel que a gente faz com muita propriedade lá na Secretaria e é um desafio, porque cada região, Luiz, tem a sua particularidade, tem as suas diferenças e para uma região uma coisa serve, para outra já não serve, porque a necessidade é outra. E isso é importante. É uma cultura de cada lugar, né? Incrível isso. Você falou dos mais de 30 anos, são 36 anos na política. Eu costumo dizer que a maioria do povo brasileiro, infelizmente, não é politizada porque não entendeu ainda a função e a necessidade do que a política faz na vida das pessoas. Está intrinsecamente relacionado não só à saúde, à educação, ao meio ambiente, a uma série de situações que pode fazer a qualidade de vida das pessoas melhorar. E durante esses 4 anos, por exemplo, se você escolher um mau gestor, você, por exemplo, poderá ter algumas obras do governo anterior travadas, e quando você trava uma obra, é um dinheiro que você desperdiça, e esse dinheiro é seu, é do contribuinte. Então, infelizmente, às vezes as pessoas não entendem a importância de você dar crédito e meritocracia para quem realmente faz. Sim, né? sim. Uma outra coisa que eu acho que é interessante, Luiz, que é importante o cidadão entender na área da política, que existe uma coisa chamada prioridades. O governante e até o próprio legislador, que no caso são vereadores, deputados estaduais e senadores, eles têm que pensar nas prioridades que um país precisa. No caso do Brasil, nós estamos aqui num país continental, existe realmente uma diversidade enorme, é uma terra maravilhosa, nós estamos entre as maiores economias do planeta, só que a desigualdade aqui, Luiz, é enorme. 2% das pessoas hoje no nosso país tem 95% do PIB, e o resto da população, gente, é que realmente divide, fica muito difícil para você realmente tirar essa distorção numa única eleição ou num único gesto, no caso do legislativo de leis. Você tem que ter a ajuda do povo, o povo estar consciente e começar a cobrar. Por isso que é importante, Luiz, só acrescentando o que você falou em relação aos funcionários, porque eu sou seu funcionário, tá? Eu ganho para servir você, e é a função do servidor público, tá? É você também fiscalizar. O legislador, ele fiscaliza o executivo, mas o eleitor, ele tem que também fiscalizar não só o executivo, mas também o legislador, o seu deputado, acompanhar o que ele está fazendo, o que ele deixou de fazer. Nós tivemos momentos na época da história política recente do Brasil, que os deputados federais, por exemplo, ficavam 1 ano sem colocar uma pauta sequer para ser aprovado dentro do Congresso. Ou seja, e eles fizeram o quê? Absolutamente nada. Mas quando chegou na eleição desses parlamentares, não, eles começaram a trabalhar, arregaçar as mangas, que nem eu estou aqui com a manguinha arregaçada, para mostrar serviço. Só que se o eleitor tivesse realmente feito a lição de casa, falou, opa, ele está querendo me enganar, me enrolar, então não merece mais o meu voto. E aí você, na alternância do poder, você consegue fazer com que algumas mudanças aconteçam. E aí você também tem como você avaliar quem fez e quem não fez. Teve um político do passado, já que você não quer que eu cite nomes, não. eu não vou citar nomes, mas para mim foi um dos maiores políticos que eu conheci na minha vida e pessoalmente. Ele sempre falava para mim, jovem, faça a comparação, compare uma administração com a outra, e quando você compara, você começa a entender quem fez mais e melhor do que aquele realmente que não fez nada e pior, e aí você realmente tem como você avaliar aonde você vai depositar sua voto. Então, Cavalcante, isso é extremamente interessante, espero que vocês realmente consigam entender a essência do programa hoje, porque veja, eu falei aqui no início que quando você está numa empresa, você tem a experiência ou você pode mandar embora a qualquer momento. Na política não, nós sabemos que é muito difícil tirar alguém, a não ser, impeachment é muito complicado, é demorado, ou a não ser que a pessoa cometa uma coisa extremamente absurda, se bem
que agora não vou citar o nome, que eu não posso também, mas que tem caso aí de alguns candidatos a deputado, inclusive até de outro estado, recentemente, em situações extremamente complexas, com agressão à mulher, com agressão, é um absurdo no século mostrando isso, assédios e tal, e está concorrendo a uma vaga de deputado federal. Então assim, isso é muito complicado, isso é muito complexo. Mas Cavalcante, uma coisa assim que tem acontecido é nessas caminhadas, né, a gente na rua, conversando e tal, falando com as pessoas, e tem alguns pontos aqui que eu quero abordar com você, então eu quero fazer uma brincadeirinha aqui dentro disso. Bora lá. Eu quero fazer o papel agora, gente, eu vou ser aquele eleitor que está lá na casa, e você vai ser a pessoa que vai me dar consciência. E eu tenho falado isso porque outro dia falaram assim pra mim: olha, Luiz, eu estava conversando com a pessoa, tá bom, você me convenceu. Eu vou votar no seu estadual, no seu... Eu falei, não, eu não te convenci, eu te conscientizei. Isso é importante. Eu te dei uma consciência do que, expliquei por quê. Não é uma questão de convencimento, e sim de consciência. Mas vamos fazer esse bate-bola? Então eu vou fazer aquela pessoa que está lá, né? Vou interpretar aqui. Então, primeira coisa, qual é a importância de votar? Para que votar? Eu deveria ser obrigado, para que votar? Tá. Tem vários aspectos que a gente pode entrar para convencer o cidadão a perceber da importância de ele realmente ir à urna, né? Uma das coisas que eu acho que é mais que é brilhante é que às vezes as pessoas começam a falar que nós somos todos iguais. Não é verdade, gente. Não existe essa igualdade. Existe uma diferença entre os seres humanos, inclusive na própria família. Não adianta a mãe falar, não, eu gosto dos meus filhos todos iguais. Tem um que tem mais um carinho, mais um xodó. Mas a política não é diferente. Todavia, olha que coisa interessante, o cidadão ele vota uma única vez, Luiz. Você pega, por exemplo, um magnata do petróleo, ou você pega lá uma celebridade da televisão, você, por exemplo, ele vai na urna uma única vez. Ele não tem essa prerrogativa, porque é uma pessoa que tem um status diferenciado, de votar duas vezes. Não é verdade. Então o cidadão brasileiro verdadeiramente é igual no dia do voto. O Pelé, que é o nosso maior rei do futebol, aproveitando para vamos entrar numa Copa do Mundo daqui a pouco, ele vota uma única vez. Você vê, ele Roberto Carlos vota uma única vez. Xuxa, uma vez, Então é nessa linha de raciocínio, olha só, eu sou verdadeiramente igual ao meu companheiro, ao meu semelhante, aos meus amigos, à minha família, no dia do voto. Porque o meu voto tem o peso de um magnata, de um Pelé, de uma Xuxa, enfim, de uma celebridade. Então esse voto é importante. E olha só, é o que você acabou de falar, a pessoa mais simples, que inclusive tem ele é uma das engrenagens fundamentais da sociedade, e aí eu cito, por exemplo, um Gari, que realmente sem ele a sociedade não anda. Exato. Ele vota uma única vez. Um comerciante vota uma única vez, um empresário vota uma única vez. Então você é igual no dia da eleição. Olha que beleza. Então você não pode de maneira alguma jogar o seu voto fora, porque naquele dia você é igual a qualquer pessoa. E olha a importância do seu voto. O seu voto ele tem o peso de qualquer cidadão no Brasil. Olha, Cavalcante, gente, eu nunca tive... Estou há 20, está 36, eu estou há 20 anos. Na dia da eleição, eu nunca vi uma explicação tão pura como essa. Porque você falando e a minha cabeça sem parar assim, por exemplo, não existe privilégio. Não tem privilégio. Porque veja, por exemplo, os próprios candidatos, né? Eu sou um candidato, tá? Para presidente, para governador, tal. É o mesmo jeito, ele não tem uma urna que vai lá na casa dele, que ele vota lá. Não, ele tem que ir para a escola como todo mundo. Qualquer celebridade tem que ir para a escola, votar lá. Nossa, eu como sociólogo, que sou muito ligado, assim, muito participativo das causas sociais, a minha área é a área voltada para periferias. Você me deu uma explicação incrível, porque é isso. Gente, vai votar todos iguais, independente de quanto você tenha na sua conta bancária, qual o tamanho da tua fama ou não, é todo mundo igual. Que explicação incrível. Posso aumentar um pouquinho, dar uma incrementada? É importante a pessoa avaliar o seguinte: quando nós não fazemos algo, nós não podemos de maneira alguma cobrar. E quando a gente faz, aí a gente pode, temos um exemplo,
cobrar o que nós estamos fazendo. Então, quando você vota, você pode cobrar o seu, não só parlamentar ou o governador que você votou, mas aqueles que você não votou, mas ganhou, porque você participou do pleito eletivo. Então você, como cidadão, por ter votado, tem o direito de cobrar. Ora, a partir do momento que você não votou, você não expressou o seu direito de cidadão, onde você é igual a todo mundo, você não pode cobrar. Você não exerceu o seu direito de cidadão. Você simplesmente deu de bolas para a democracia, para aquele momento cívico importante, onde você vai eleger o seu governante. E aí você tem esses 2 pesos e 2 medidas. Você não pode cobrar, aí você vai ficar omisso, e a outra, você tem o direito de cobrar por ter participado. Isso, então, é que assim, até aqui, ó, vamos lá, ó. Então, essa é uma das mais famosas. Aqui essa é uma das mais famosas, que diz assim: vou votar nulo e branco porque eu não acredito no político. Eu não acredito no político, é todo mundo mentiroso, ninguém presta. Não, vou lá, porque eu tenho que ir, mas eu vou votar nulo e branco. Tem um amigo meu que falou que um dia ele ia se candidatar e ia falar que o nome dele de urna ia ser Boleto. Eu conheço a história. Foi ele que me contou. Eu sou o candidato Boleto, gente. Por que Boleto? Porque Boleto sempre vence. Legal, você falou que o seu programa é descontraído, então é isso mesmo. É importante, gente, vocês entenderem, quando vocês votam branco ou votam nulo, vocês estão cometendo um erro gravíssimo. Por quê? Você não está votando. E de repente, eu acredito que você tem um critério de avaliação até melhor que o meu. Você realmente é uma pessoa experiente do dia a dia, você vai no mercado fazer compra, então você sabe o preço do alimento, você pega a condução, você sabe o preço de uma condução, apesar que tem algumas cidades aí que o tarifa é zero. Mas o que é mais importante nessa história é que você sabe quem você realmente pode escolher. E quando você vota branco e nulo, você não está escolhendo e está deixando alguém que infelizmente não tem o mesmo critério que o seu. Uma pessoa que não tem a mesma avaliação que a sua. E aí essa pessoa, o que ela faz? Ela vende o voto. Ela vende o voto por uma cesta básica, por um par de chinelo, vende o voto por uma boca de urna, vende o voto por qualquer coisa. E aí o que aconteceu? Escolhe aqueles mesmos representantes políticos que sempre não fizeram nada e que sempre fizeram esquema. Então, olha só que interessante, Luiz, que é importante a pessoa não votar no em branco. É você escolher, porque você vai ter uma avaliação, até mesmo naquela linha de raciocínio do menos pior, do que aquele cidadão que não tem o mesmo critério que você. E olha, é chato isso, já pensou? A pessoa está escolhendo um camarada que vai decidir a vida dos seus filhos numa escola. Porque, queira você queira ou queira não, toda a verba da educação, toda a verba da saúde é direcionada pelos políticos. Então, se a gente quer um hospital de qualidade, se a gente quer uma escola de qualidade, nós temos que ter bons políticos lá. Mas só que, olha só, você deixou um outro escolher por você. E ele não vai escolher a mesma pessoa que você, realmente tem um critério abalizador melhor. Vamos pegar essa linha, porque não foram muitos que falaram isso aqui, mas só para a gente pegar nessa mesma linha, a pessoa que diz assim, não tem problema, eu prefiro pagar a multa. Olha que coisa interessante, parabéns, você está contribuindo para o fundo eleitoral e para o FEFEC. Então são duas coisas distintas. Fundo eleitoral é um fundo que todo ano o partido recebe para manter os partidos. E o FEFEC é o fundo eleitoral, que é de 2 em 2 anos, que é tirado, extraído desse fundo para as campanhas políticas. E, para mim, desculpe a minha humilde opinião, são uma excrescência, que é bilhões que se vão para campanhas políticas que poderiam ser investidos na saúde e na educação. Eu preferia a forma como era anteriormente, onde a pessoa poderia, não só de recursos próprios, mas também através de empresários, a pessoa e de amigos fazer realmente aquela, existe também a caixinha virtual e ele mesmo se autofinanciar e não usar o dinheiro público para isso. Mas você que deixou de votar, você paga uma multa. Essa multa vai para esse fundo. Esse pessoal vai utilizar esse dinheiro, ou seja, você vai falar, eu não estou participando. Você está participando. O que é melhor? Você está patrocinando, investindo nos políticos que depois vão fazer leis que vai prejudicar a sua vida. E são leis que, inclusive, depois você vai ter problema
de realmente desconstruir ou eleger alguém para fazer com que aquilo realmente deixe de existir. Porque uma coisa, Luiz, é difícil, é você refazer algo que está feito. Demora muito mais, porque passa por comissão, passa por uma série de avaliação. Aí depois de muitos anos é que o pessoal... Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu alguns anos atrás, para vocês entenderem. Criaram o kit socorro para os carros. Todo carro tinha que ter um kit. Sim. Se não tivesse aquele kit, o cara ia ser multado, o cara ia ser não sei o que, ia acabar com os pontos na carteira, então todo mundo correu comprando um kit, procurando esparadrapo, tesoura, não sei o que. O que é importante? Quando chegou perto de vencer, um legislador muito inteligente falou, gente, que adianta o kit se o cara não tem noções de primeiros socorros? Vai ter um kit lá que não vai funcionar de nada, porque ele não é paramédico, ele não é enfermeiro, ele não é, enfim, sem necessidade. Até porque a legislação diz o seguinte, aconteceu um acidente, a pessoa tem que ficar imobilizada até o socorro chegar. Porque se você mexer na vítima, você pode criar uma fratura que realmente vai ficar pro resto da vida. Então, ou seja, o kit era desnecessário, mas criaram uma lei e muita gente comprou o kit desnecessariamente. Tá. Vou dar outro exemplo prático. Segura esse pouquinho que ele já me deu um sinal aqui, então a gente faz a vinhetinha, mas a gente já continua de imediato, é isso? Fechou? Fechou. Só um minuto, gente. Bacana. Então, é na dieta que eu tô. Não, é daqui também? Gente, você sabe que o programa só nessa. É assim, Vai fazer o quê? Sou eu, vocês sabem. Depois daquela da Cuca, eu posto qualquer negócio. Vamos lá. Essa daqui também é uma famosinha. Então vamos, é famosinha, que diz assim: tá, ok, eu voto, mas como que eu vou cobrar? Eles vão embora, eles não aparecem mais. Como é que eu faço? Pô, legal, isso daí você não volta nunca mais. Se ele não aparecer mais, né, Luiz? Você já tem um motivo muito grande para você não votar mais. Você tem algumas ferramentas que você pode não só acompanhar o legislador ou o governante, que é através das mídias sociais. Você pode fazer isso também via televisão, hoje tem TV Senado, TV Câmara, você tem vários mecanismos que você pode acompanhar. A gente diz no meio político que a pior profissão que tem é de vereador, porque o vereador está no município e no município que acontece a coisa, né? Então é mais fácil você fiscalizar o vereador, porque o camarada vai lá na Câmara de Vereadores lá, fica lá e já realmente sabe o que o seu representante está fazendo. Mas no caso de deputado, por exemplo, o camarada aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o camarada mora a 600 km, 400 km da capital e a Assembleia Legislativa fica na capital de São Paulo. Então, para a pessoa acompanhar, tem a TV Alesp. Você acessa a TV Alesp e você acompanha. Fora isso, você tem um site do seu deputado. Você acompanha no site do deputado o que ele fez. E você também tem o site da Alesp. As redes sociais, todo candidato, todo deputado tem rede social. E tem uma coisa chamada que é o Portal da Transparência. O Portal da Transparência faz com que você realmente tenha uma leitura e um feedback dos parlamentares que estão que está fazendo, atuando, se está participando, se está faltando nas comissões ou nas votações, enfim. Tem hoje mecanismo para você acompanhar. E isso é importante porque você poderá realmente criar elementos para a próxima eleição, você realmente saber se vale a pena continuar com aquele político ou se você pode alternar o poder, que é o que eu sempre costumo falar para as pessoas. A alternância de poder faz você ter realmente, na comparação, o crivo para você escolher um bom político. Sim. Cavalcante, agora assim, aqui não tá essa pergunta, mas uma coisa que fica na minha cabeça, e aí você, por favor, me corrija se eu estiver errado, é um pensamento meu, é uma coisa que eu vejo, e eu falei muito com as pessoas, nesses últimos 40 dias, eu falei muito com as pessoas sobre isso, que é aquele candidato, né, estadual, mas principalmente candidato federal, que nunca veio no município, que não sabe se o município fica tal, mas ele teve voto. Porque ele ou é um artista, ou porque ele foi um ex-jogador de futebol, ou porque não sei o que, uma celebridade, seja lá como for. E aí você fala assim, pô, mas essa pessoa teve, vou chutar aqui, por exemplo, aqui na região, teve 1000 votos aqui, mas ele nunca veio, não sabe onde era. Eu acho isso totalmente errado. Acho que você tem que votar em pessoas que
tiveram ali na localização, que participaram de reuniões, que foram em reuniões e tal. Quem já é de mandato, observar para quem faz, quem está fazendo, e quem está vindo pela primeira vez, que você tenha contato com essa pessoa. Estou errado? Está errado, Luiz, e eu vou explicar por que você está errado. Na verdade, eu não vou explicar para você que está errado, eu vou te conscientizar. Porque assim, o parlamento, ele já está dizendo, é um lugar onde os parlamentares vão se encontrar. E lá você tem que ter todos os nichos da sociedade, seja ele artista, seja ele da causa animal, seja ele um eletricitário, seja ele um bancário, enfim, ali se encontra todos os níveis sociais, professor, você tem lá delegado, você tem lá, enfim, uma enfermeira. Então, quer dizer, você tem todos os nichos da sociedade dentro de um parlamento, defendendo não só a sua causa, a sua bandeira, mas propondo realmente um convívio social. O que eu vejo que é assim, a partir do momento que você elegeu, por exemplo, um artista, e quando ele está no exercício do mandato dele, ele não faz nada pela sua cidade, ou pela sua comunidade, ou pelo meio ao qual ele se propôs se eleger, aí você tem que refletir melhor o seu próximo voto. E aí por isso que é importante acompanhar. Qual leis ele propôs? O que ele votou? Ele votou a favor ou contra, por exemplo, tal situação? Vou dar um exemplo. Eu sou, não estou dizendo que eu sou, tá, gente? Só estou dando uma suposição. Eu sou um cara espiritualizado. Então eu gostaria que o camarada ele tivesse uma visão mais espiritualista. E na verdade ele não tem. Então, dentro do meu balizador como eleitor, eu vou saber se ele vale a pena ou não na próxima eleição eu votar. Até porque, Luiz, o que acontece? O eleitor, por não estar acostumado a cobrar e não estar acostumado a fazer esse exercício de cidadania, apesar que isso está mudando recentemente por conta das redes sociais, eu nunca vi. Hoje você, por exemplo, não sabe a escalação da seleção de futebol, mas os camaradas sabem quais são os 11 ministros do STF, os camaradas sabem quem são os políticos regionais. Então isso já começou a entrar na veia do cidadão para ele começar a avaliar melhor. Eu acho que a preocupação não tem que ser em cima do seu voto, vou jogar meu voto fora. Não, eu vou votar, mas eu vou cobrar, eu vou acompanhar o mandato daquele cidadão. Porque não é porque ele é bonitinho ou porque ele é um artista, eu vou depois confiar o voto de novo nele, não fez nada. Então, ou seja, eu não posso, tanto Luiz, isso é tão sério, que se vocês forem analisar, a maioria das pessoas que tiveram uma votação enorme, no segundo mandato já cai, no terceiro já cai, e depois cai no ostracismo. Por quê? Porque o eleitor não é bobo. Apesar das pessoas acharem que o povo ainda não é tão politizado assim, mas o povo ele tem um balizamento natural que ele vai começando a se conscientizar. Olha, eu até gosto do camarada, mas ele não fez nada, então não merece mais meu voto. Então assim, até me resumindo aí, é assim, não falei mal de artista, eu sou artista, tá? É que eu sinto isso, o que eu sinto é assim, aquela pessoa... Mas por quê? É assim, não estou falando do profissional, artista, ou de qualquer profissão, mas eu vejo assim, por exemplo, eu estou lá na minha cidade, tem uns 50 mil eleitores, então assim, às vezes tem candidato que nunca esteve, não conhece, como você falou, cada região tem o seu problema, e muitas vezes ele não fez nada que pudesse agregar. Então, entre eu dar um voto para uma pessoa, sim, e uma pessoa que eu tive a oportunidade de estar mais próximo, de conhecer, de acompanhar, eu prefiro confiar nisso, aí dependendo da profissão. Vamos lá, você, por exemplo, pode ir na prefeitura, perguntar para o prefeito, ou você pode entrar na Câmara de Deputados ou federais, ou na Assembleia Legislativa de Deputados Estaduais, e verificar qual foi o recurso que aquele candidato, aquele deputado, mandou para a sua cidade. Ora, se ele teve uma votação expressiva na sua cidade, o mínimo que ele tem que ter é um olhar carinhoso para a cidade. Ele perguntar para o prefeito, já que ele não quer ir até a cidade, pelo menos ligar para o prefeito ou para a sua assessoria e perguntar qual que é a necessidade da cidade. Porque nós temos 645 municípios no estado de São Paulo, só aqui no nosso estado. E por conta disso, não tem como qualquer político falar assim, eu vou andar os 645 municípios, não vai. Então, por isso que a gente sempre fala que a maioria dos políticos tem um reduto eleitoral. Ele tem um lugarzinho lá que ele escolhe para ser seu e ali ele toma conta.
Ali ele vai mandar ambulância, ali ele vai mandar infraestrutura, ali ele vai mandar recapeamento, ali ele vai mandar asfalto, ali ele vai mandar UBS, ali ele vai mandar, enfim, o que aquela comunidade precisa. Tá? E aí tem vários equipamentos do Estado que pode também ser levado para aquela região através da influência do parlamentar. Apesar do parlamentar não ser o executivo, não é ele que executa as leis, mas ele pressiona o governador, olha, o senhor tem que olhar para a minha região com mais carinho, com mais cuidado. A mesma coisa do deputado federal, presidente, eu preciso lá da minha região, a qual eu fui eleito, realmente dar uma resposta para o meu eleitor. E outra, lá a necessidade é essa. Isso passa pelo crivo do deputado. E se o deputado não tiver essa sensibilidade, aí cabe a você corrigir ele, não votando nele, e escolhendo um outro para te representar. E esse outro vai analisar assim, olha, aquele lá não foi votado porque não fez, ou eu faço ou também não vou ser votado. Olha que coisa interessante. E aí você, nessa alternância do poder que eu volto a insistir, você vai começando realmente a entender quem são os políticos que fazem. E aqueles que fazem, aí merece o seu voto. Você precisa realmente dar o reconhecimento, porque senão o que acontece? Cai também na mesmice, né, Luiz? O camarada fala, pô, eu fiz, e aí ele votou no artista, que não fez nada. Então porque achou legal, porque gostava dele quando ele estava atuando, é nesse sentido, sabe? Como tem, assim, não é muito, mas tem aquela pessoa que fala, eu voto nele ou nela porque é bonito, porque eu achei a pessoa bonita, é bonito, fala bem, tá? Ou por chacota, né? Também. Tem voto de protesto. Protesto, eu voto nesse mês. Lá no passado, na década de 30, 40, lá os camaradas votaram no macaco, Luiz. E tem em alguns lugares votaram no bode e assim sucessivamente, porque eles infelizmente era uma forma do eleitor protestar, né? É igual o pessoal que pega o papelzinho na hora, né? Que é um outro absurdo. Olha, aí eu recomendo para vocês amanhã, se vocês verem aquela sujeirada que está na rua, e aí você vê uma pessoa pegando na rua, segura na mão dele, minha senhora, meu senhor, não faça isso. Você está contribuindo porque eles continuem sujando a nossa cidade. Se chover, que está programado para chover, aquilo vai para o bueiro, entope os bueiros. Entupindo os bueiros, o que acontece? Alagamento. Tendo alagamento, você vai ter uma proliferação do que? Leptospirose por causa dos ratos. Uma série de consequências que tem na cidade por conta, do mau caratismo de alguns políticos que infelizmente não entendem que nós estamos num momento cívico, aonde você vai escolher os seus governantes, os seus representantes legais e que eles têm que ter um mínimo de educação e de civilidade. Eu faço coro aqui para que realmente as pessoas não peguem esses papéis da rua. Tá? É melhor você, por exemplo, pedir uma orientação para um vizinho, para um amigo, para um irmão, para um tio, e antes de ir para o seu local de votação, você já com a colinha. Né? E vai com a sua colinha para deputado federal, que você vota primeiro, deputado estadual, senador, governador e presidente. Vai com a sua colinha bonitinha no bolso e chegar lá você realmente exerce o seu direito de cidadão, porque verdadeiramente você é igual a todo ser humano. Você então já está com a sua colinha pronta? Já, minha colinha já está prontíssima, né? Você vai votar em quem? Eu vou falar para vocês, no fundo do meu coração, o voto é secreto. E isso é importante que o voto seja secreto, pelo seguinte, gente, no passado, e olha, não é um passado muito recente, as pessoas, elas compravam voto, principalmente no Nordeste, com um chinelo, e davam o pé do par de chinelo, a pessoa votava, quando voltava, dava o outro par do pé de chinelo. Eu vi isso daí já uma vez, já ouvi falar disso aí. E aí o camarada, por quê? Porque ele tinha como mostrar que votou no camarada, porque não era secreto. E aí começou a ser secreto, por quê? Para não ter a compra de voto. Porque por mais que a pessoa, por exemplo, e aí muitos usam o tal do boca de urna lá, que eles fazem durante a eleição, te dá lá o dinheirinho para você ir lá, beleza. O que acontece? Ele não tem a segurança que realmente você votou nele. Porque mesmo de você no seu título ter zona e sessão, dificilmente a pessoa vai saber quantas pessoas e quais as pessoas que votaram no respectivo político, que compra voto, que para mim é asqueroso. Ele tem que tentar convencer você da necessidade de você votar nele, através das suas ideias, dos seus pensamentos e das suas propostas. E aí dentro dessas ideias, dessas propostas, aí você acompanha para cobrar, porque se ele não fizer o que ele se comprometeu,
aí não vale novamente esse seu voto. Certíssimo. Bom, vamos fazer assim, Maicon, vamos dar um vapt-vupt rapidinho, porque aí já vou encerrar o último bloco, pode ser? Fechou? Vinhetinha rápida. Ok, turma, nosso último bloco, perfeito. E é o seguinte, como nós estamos falando aqui, né, meu convidado, amigo, Cavalcante, vou chamar assim de Cavalcante porque nós temos aí uma ótima aproximação, é uma opinião dele, muito válida, eu sei que acrescentou muito. Eu encerro o programa assim, puxa, repensando várias questões, e eu acabo usando esses exemplos, mas não poderia também deixar de ter aqui a participação feminina, a voz da mulher, porque eu falei, vou repetir, mulheres, parabéns para vocês, em seu nome, vou parabenizar todas as mulheres do Brasil, todas as mulheres do mundo, porque vocês são incríveis. Vocês de verdade são um sexo forte, pela capacidade, pela energia, pela disposição. Eu falei em programa aqui, gente, vocês são demais, mulheres, vocês fazem tudo, vocês estão em todos os lugares, vocês assumem e fazem muito bem feito, inclusive cuida de casa, cuida do marido, né, dos filhos, tal, vocês são incríveis. Então, quando a gente falou muito aqui, né, Cavalcante, os deputados, eu levo isso também pro lado feminino, tá? Deputadas também, deputadas federais, deputadas estaduais, né? Governadoras também, presidentas também, ou presidente mulher, enfim, para que a gente tenha essa representatividade da mulher. Como eu falei, eu volto a dizer, está aqui, vocês assistindo, o programa Convida, ele não é um programa político, hoje nós não estamos fazendo política, nós estamos discutindo um ato de cidadania importantíssimo para o nosso país. E eu tenho certeza que vocês, assim como eu, se vocês estão até agora conosco, vocês estão realmente sentindo as palavras do Cavalcante, que faz com que a nossa mente faça assim, ó. Tá. Até para dar um dado que eu acho que é importante, como eu também sou professor de estatística e gosto de matemática financeira, 54% do eleitorado é feminino, né, Sandra? E, infelizmente, tanto no Congresso como na Leste, como em outras câmeras que nós temos por aí, não é a proporção igual. Hoje você tem um quantitativo que não chega nem a 6, 7% de mulheres e o restante de homens que representam realmente o parlamento aí nacional. Olha só, os dados estatísticos, matemáticos da fonte. Mas aqui no programa Convida é diferente. Até porque se vocês prestarem bastante atenção, olha onde está a mulher. Preste atenção num degrauzinho a mais. Enquanto nós dois estávamos conversando, nós dois estávamos aqui, ó, no mesmo nível aqui, tá? A mulher não. A mulher aqui está num patamar mais alto. Então eu falo, quem é você, Sandra? Então, eu sou a Sandra Lima. Para mim é um prazer estar aqui no seu programa, uma amiga especial que mora no coração há muitos e muitos anos, né? E para falar de algo muito especial, porque o voto, hoje é 1º de outubro, um dia que a gente tem que refletir, como a amigo Cavalcante falou, e pensar no que a gente vai fazer amanhã com o nosso ato de cidadania, porque votar é ser cidadão. Não é votar por votar. Vou votar no meu amigo, vou votar no meu conhecido, vou votar em alguém que me doou algo, não. Eu tenho que votar em alguém que tenha projetos para que os meus filhos, que já são adultos, tenham maior possibilidade de trabalho, para minhas netas que são infantis, tenham melhores escolas, melhores conhecimentos e possibilidades, quando forem mais jovens, de ter uma cultura com dignidade, como a sua que sempre foi nos seus projetos, e com mais conhecimento para quando elas forem jovens, ter um trabalho com dignidade. Porque hoje, como o Cavalcante deu um número para a gente das mulheres no trabalho da política, a gente pode trabalhar muito mais, podemos ter mais deputadas que vão cuidar mais da saúde, como algumas que nós já temos, podemos ter mais senadoras, podemos ter até uma presidenta, se possível for, se for de escolha da nação, se for para o bem da nação, se for para o desenvolvimento da nação. Por que eu penso assim? Porque nós mulheres, como o Luiz disse, temos uma capacidade de administrar casa, filho, escola, trabalho,
a nossa 24 horas é maior do que a de todo mundo. Com certeza. É a maior de todo mundo. Nós, mulheres, conseguimos lavar, cozinhar, cuidar de criança, atender o carteiro, atender o porteiro, tudo no mesmo Cuidar do tempo. marido. Tudo no mesmo tempo. Entendeu? Antigamente falava em dupla jornada de trabalho. Não, nós mulheres temos tripla, quarta, entendeu? E como, se a gente tiver a oportunidade de ser uma deputada, uma senadora, uma presidente, a gente vai ter uma capacidade muito maior de falar com o senhor presidente, seja qual for que vai ser eleito, para mandar recursos para a nossa cidade. Por quê? O que a gente escuta hoje na rua? Ah, a saúde é tão ruim, a educação é tão ruim, tal coisa é tão ruim. Mas por que é ruim? Porque o eleitor, eu como eleitora, não fui boa na minha escolha na eleição passada. Fiz uma escolha errada. Porque quem tem que ser bom é o eleitor. Quem tem que aumentar e cuidar dessa cidadania do voto sou eu, eleitora. Eu que tenho que fazer uma boa escolha. Eu que tenho que aumentar essa capacidade da administração da mulher pública, sou eu que tenho que fazer a escolha. Então eu tenho que escolher uma candidata que tenha um trabalho, conhecimento e experiência. Não adianta eu escolher uma pessoa que é marceneira para cuidar de um hospital. Não adianta eu escolher um candidato que anda de bicicleta para falar de um projeto que ele vai efetuar para quem anda de carrinho de rolimã. Entendeu? Então... Cuidar da pasta do meio ambiente e não sabe nada. Verdade. E principalmente já há uns certos anos, décadas, 2 décadas e meia praticamente, como diretora social de uma associação, eu ouço muitos pedidos, muitas reclamações, muitas necessidades de vários bairros do bairro que eu resido e das adjacências. Mas assim, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para um deputado que ele tenha um projeto, que ele tenha conhecimento daquilo que eu estou pedindo, daquela necessidade, para que ele possa pedir para o presidente mandar uma ajuda, um recurso, né, para que possa melhorar essa necessidade da população. Luiz, tem consideração final? Tem, sempre tem. Então, e pegando essa ênfase que o Cavalcante falou da quantidade de mulheres, o eleitor tem que ver que a mulher, não porque eu sou feminista, eu não sou feminista, eu sou machista, também não. Tem que pegar, apesar que machista não deve ser não, tem que pegar o foco de que a mulher, ela tem a capacidade de pegar R$100 e dividir esses R$100 para comprar medicamento, comprar fruta, comprar alimento e ainda sobrar um troquinho para comprar um neto uma balinha. Se ela for uma deputada inteligente, como algumas que nós já temos, que conseguem pegar um recurso e dividir uma ambulância para um município, um medicamento para outro município, uma quantidade enorme de máscaras no UPI da pandemia para outra cidade, é ou não é uma escolha boa para nós eleitores? Não, com certeza, Sandra. Eu acho assim, como nós falamos o tempo todo, e por isso que o programa hoje é um programa especial, cidadania, justamente por esse pensar, né? As pessoas precisam compreender quem são, primeiro, quem eu vou votar, por que eu vou votar. Aí eu insisto na conscientização, eu tenho já minha colinha está pronta para amanhã, e estou muito seguro nos meus candidatos para amanhã. Eu estou muito seguro, desejo, torço, estou por eles e eles vão ser eleitos, mas se não for se eles não forem, um deles ou dois, ou sei lá, eu pelo menos eu digo, eu estou junto, eu acreditei, eu fiz e votei com consciência, não tenho dúvida. Então é isso. E a gente pegando esse foco da consciência da escolha do Luiz, eu também tenho a consciência dos meus candidatos, porque foram escolhidos a dedo, mas principalmente foi escolhido pelos princípios que eles têm para comigo, eleitor. E levando em consideração que hoje a mulher na democracia, ela precisa abrir, porque não adianta termos uma democracia no qual 54% que você falou?
Quase 54%. Quase 54% só de participação. Que democracia é essa? Tinha que ser pelo menos uns 70%, 80%, 90%. Não, você não entendeu assim. 54% de mulheres. Isso são eleitores. São eleitores. Então 46, alguma coisa. Não, é 46, alguma coisa. Que são homens que votam. Isso. O que talvez você queira falar, que eu acho que era importante, que eu ia falar na minha fala final, é a desigualdade social que existe no ambiente masculino e feminino, principalmente no trabalho. Hoje a mulher, por exemplo, ela ganha 80% menos que o homem fazendo as mesmas coisas, Luiz. Exato. E em alguns casos, quando essas mulheres infelizmente são negras, pode até cair um pouquinho mais. E não adianta a pessoa falar, não existe, no Brasil ainda existe, não só o preconceito, como o racismo. Nós precisamos tirar essa distorção, e quem tem que fazer isso, Sandra, são vocês mulheres. Como? Participando da política. Hoje, por exemplo, os partidos políticos, que são 32 no país, têm dificuldade de arrumar mulher para ser candidata. Então, essa desigualdade, às vezes, ela também é ocasionada pelo desinteresse da mulher em participar da política. Então, quanto mais mulheres participarem da política, mais vocês vão poder lutar pelos seus direitos de igualdade a nós, que não é diferente. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu tive duas mães, uma de criação e uma que me colocou no mundo, que foram tudo na minha vida, e tenho duas filhas e uma neta. Então, eu, mais do que ninguém, me preocupo com o futuro das minhas filhas e da minha neta. E incentivo elas a realmente entender e participar da política. Então, porque na verdade, em casa, a gente como mãe, como avó, a gente exerce uma política, sim, né? Uma política de tal horário você vai para a escola, tal horário eu vou no supermercado, tal horário eu vou lavar roupa, tal horário eu vou levar alguém no rosto. Administrar, é uma política. Entendeu? Então, as regras. Aqui assim, na verdade, as regras são as leis. Né? Então a gente tem que ter esse conhecimento e a gente tem que buscar essa oportunidade, buscar esse espaço para a gente exercer o cargo público, entendeu? O cargo político, mas principalmente a gente tem que colocar essa igualdade que o Cavalcante falou. Não somos todos iguais na hora do voto, sim, então temos que ser todos iguais na quantidade de candidatos. Mas você não percebeu que isso depende da vontade do ser humano, do cidadão? É a mulher que tem que despertar esse interesse, Sandra. Então, mas muitas mulheres... Porque às vezes não está no DNA da pessoa. Então, mas muitas mulheres têm essa vontade de participar, só que muitas vezes elas são podadas. Ou em algum partido, ou porque o marido não permite, ou porque o pai não permite, entendeu? É isso, não é preconceito. Não, preconceito, você falou do marido. Tá, entendeu? Porque acontece muito isso. Nos projetos que a gente já participou, a gente via isso. As meninas, as jovens queriam dançar, queriam fazer uma coisa, aí ficava aquela coisinha assim, será que eu vou, será que eu não vou, será que minha mãe deixa, minha tia deixa? Então tem esse dificultador, entendeu? Tem esse dificultador. É uma cultura, gente, é uma cultura muito forte dessa discriminação, racismo, preconceito, desigualdade. Isso é uma cultura ainda muito enraizada aqui, tá? Nós vamos para as considerações finais de vocês, mas assim, gente, hoje eu só tenho um convidado aqui. João, vem cá. Vem pra cá, aqui, ó, sente aqui, ó. Eu vou explicar. João, sente, também tá na política. Diz pra mim, João, você assistiu, gostou do programa? Muito bom, muito bom. Foi esclarecedor, vocês vão falar ainda, peraí. Foi esclarecedor? Ótimo, isso daí pra família é sensacional. Acho que deveria ter vários programas para que a gente tivesse esse entendimento, o que é o conhecimento da política, com pessoas inteligentes e sabem realmente o que está falando. Então, gente, o que acontece? Todos os nossos convidados, eles nunca sabem quem vão estar aqui. A não ser aquele artista, aquela personalidade, aquela pessoa que eu convidei para poder estar sentado aqui. Mas a plateia não sabe quem são os convidados, os temas que vão acontecer. Eles nunca sabem. Por ser um programa especial, por ser um programa que nós focamos na questão das eleições, eu não convidei pessoas de fora, justamente para que as pessoas não façam assim, poxa Luiz, mas eu não, né, se eu soubesse que era isso, né, e confundisse a coisa e caísse aí no descrédito
com o programa. Então, hoje, os nossos convidados, a nossa plateia foram de 3 pessoas, mas eles vão falar agora e aí eu já fecho e encerro. E eu quero dizer o seguinte, gente, de verdade, eu sei que todo mundo fala isso, aí a mídia fala isso, mas olha, gente, sério, tá? Não jogue seu voto fora. Não faça isso. Lembre, quando você pôs um número, apareceu a imagem do seu candidato, a sua candidata, e você confirmou, você assinou um contrato ali. Essa pessoa vai trabalhar para você, ou não vai trabalhar. Né? Eu assinei um contrato para essa pessoa trabalhar para mim. Corre o risco de não trabalhar. Então, só tome esse cuidado. Vamos lá. Cavalcante, as suas considerações finais para o nosso público. Que nem debate político, tem quantos segundos, quantos minutos? É rápido mesmo, agora é 1,5, né, Maicon? 1,5. Não, vai ser menos isso. Eu queria primeiramente agradecer você, Luiz, pelo espaço, pelo convite. Agradecer a Sandra por estar aqui junto conosco para tentar esclarecer melhor ao cidadão, ao eleitor, ele exercer esse direito de cidadania. E agradecer ao João, que teve paciência de nos ouvir aqui, como você que está assistindo esse programa. E fazer um convite para vocês, mulheres, participem da política. Entrem na política. Vocês são mais sérias do que nós, homens. Vocês têm uma visão diferenciada. E está faltando vocês na política do nosso Brasil. Jovens também, Cavalcante. Cara, assim, ó, eu sou suspeito de falar de jovens, né? Porque o jovem ainda não tem aquela maturidade política de avaliar e de abalizar um candidato. Às vezes ele vai mais por impulso ou por conta de um amigo, de uma influência. Eu acredito que a pessoa, depois de 36 anos vivendo na política, o amadurecimento político ele acontece depois da casa dos 25, 26, 30 anos. Aí a pessoa começa realmente a ter uma visão mais madura da política. Até então a pessoa faz mais no oba-oba, viu, Luiz? Mas é bom ir aprendendo, né? Sim. Se ele começa a aprender. Esse exercício de cidadania tem muito jovem, muito adolescente aí que é inteligentíssimo. Os caras dão aula na gente, tem uma visão de Estado fora de série, mas é exceção. Você sabe que eu conheço um candidato, não falo o nome, mas eu conheço um candidato que ele está desde os 13 anos. O pai vem da política e desde os 13 anos que ele vem ali ajudando, inclusive aos, 16, 17 anos, ele estava coordenador de campanha. Então eu acho as coisas, claro, uma exceção, lógico, mas vem, hoje ele está aí, né? E não é por conta disso, pelo amor de Deus, que eu não quero incentivar o jovem de ter o seu primeiro voto, tirar o seu primeiro título. É a mesma coisa quando tira a primeira carta de motorista. O camarada vai lá na autoescola, né, João? Tirar sua cartão, aquela ansiedade de querer dirigir, só que ele não tem a expertise, a experiência que um profissional habilitado tem de 20, 30 anos. Então eu tenho um pouquinho mais de cuidado de fazer esse incentivo para os adolescentes. Mas indico para vocês, estudem. Comece realmente a ter, existia no meu tempo, não existe mais, alguns programas educacionais, que era o OSPB, Organização Social Política Brasileira, e Educação Moral e Cívica, e que você realmente procurava entender esse universo que é a política brasileira. É isso aí. Sandra, suas considerações? Então, as minhas considerações, em consideração também que hoje é 1º de outubro, dia de reflexão, como o Cavalcante disse, nós mulheres devemos pensar bem. A gente reclama bastante da saúde. Vamos procurar, hoje é dia de reflexão, vamos fazer uma colinha, vamos procurar um candidato, uma candidata que entenda de saúde. Para amanhã, depois, vocês não virem falar: ai, Sandra, não posso, não tinha isso, não tinha aquilo. Por favor, gente, vamos fazer uma colinha direitinho e vamos ter certeza de uma coisa: o nosso lugar da mulher é o lugar que a gente quiser ocupar. Tá bom? E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui participando nesse programa tão maravilhoso e vamos pensar com carinho na escolha de amanhã. Isso aí. Tá bom? João, bom, O que eu tenho que falar é que a nossa nação é uma das melhores do mundo. O Brasil só falta ser lapidado. Uma coisa é você encontrar uma pepita de ouro e de repente chutar ela sem saber que aquilo ali é ouro.
Então o que nós precisamos é realmente ter consciência para passar para os nossos governantes que nós somos brasileiros, que nós temos que valorizar o nosso país, ter orgulho do nosso país e ter prazer de morar num país maravilhoso esse. Então, que deixe para a nossa juventude escolher e fazer também o melhor para que o futuro seja bom para todos. É isso aí. Cavalcante, muito obrigado. Obrigado, João. Beijo de coração. Sandra, muito obrigado. Sempre do meu lado. João, satisfação enorme você estar aqui. Muito obrigado por participar. Valeu, equipe Tigre Branco Studios. Aí, em nome do Michael, agradeço toda a galera. Valeu. E turma, sucesso. Bom final de semana. Amanhã, domingo, dia 2 de outubro, eleições aqui no Brasil. Votem com consciência. Fiquem com Deus. Beijo.